Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Oi pessoal, bom dia! Sextou e tá começando mais um Morning Call. Quem vai falar com a gente hoje é o Renato Santaniello, do Santander Asset. Renato, bom dia, obrigada por conversar com a gente hoje. Bom dia, Gabi, bom dia a todos e obrigado por convidar para o Morning Call. Renato, essa semana teve uma coisa, o mercado não começou muito bem, mas aí o governo veio com um pacote de privatizações, anunciou, né, uma série de privatizações, e isso animou bastante os investidores, né? Com certeza, né? Acho que esse pacote de privatizações vai ser muito importante para o governo, para sanar, né, a questão fiscal, que a gente ainda tem um problema, né? A gente já passou uma questão que é importante, que foi a reforma da Previdência, mas tem muito ainda para caminhar, né? Então, dentre os projetos tem a reforma tributária, tem as privatizações, então isso com certeza dá um ânimo a mais, porque ajuda, né, na situação fiscal do país, e aí ajuda o país a poder crescer novamente. Então, é sempre visto com bons olhos, até para tornar mais eficiente as empresas. Quando você tem, de certa forma, vende os ativos para empresas privadas, você tem uma eficiência maior, então dá para gerar, não só no primeiro momento com a venda, mas também depois você tem o benefício aí de ter uma eficiência maior operacional nessas empresas. Uhum. A gente tem visto muito o governo, desde que o governo assumiu, desde que o Paulo Guedes se tornou ministro da Economia, a gente vê muito o governo falar sobre privatização, e isso sempre anima os investidores, né? Por que isso anima tanto? Eu acho que é mais porque eu acabei de comentar, assim, né? Primeiro que, eventualmente, é mais eficiente deixar na iniciativa privada algumas atividades que você não onera o Estado. Então, muitas vezes o Estado precisa tocar alguma unidade de uma empresa e isso acaba sendo custoso, se você coloca isso, faz uma parceria com alguma entidade privada ou vende essa empresa para entidade privada, eles têm um nível de eficiência melhor. Então, acaba funcionando melhor a empresa, acaba sendo mais saudável até para o governo não ter que ficar injetando recurso na empresa a todo momento. Então, isso acaba, é uma forma mais, né, que é bem a DNA desse governo, que é ser mais liberal, de diminuir o tamanho do Estado e passar mais para a iniciativa privada para ter uma eficiência maior de gestão dessas empresas. Né? Mas por isso, o mercado com certeza vê sempre isso com olhos positivos, né, de uma forma positiva, mas não é um assunto tão claro, tão fácil de lidar. Então sempre tem essas questões e vai privatizar. Agora parece que está caminhando essa agenda e é bem positivo, sim. Uhum. Bom, essa semana a gente viu uma tensão global, né? Aumentou a tensão ali entre Estados Unidos e China, a moeda chinesa está se depreciando, está seguindo esse movimento ainda, e algumas tensões no mundo, né? Brexit continua sendo uma tensão na Europa, a gente tem aqui na América Latina a Argentina, foi um cenário um pouco complicado, né? Não, com certeza. Desde a virada do mês, né, comecinho de agosto, já começou com a escalada da guerra comercial, quando o Trump já, no começo do mês, anunciou que iria subir as tarifas, naqueles 300 bi que eles tinham comentado inicialmente um tempo atrás, tinha feito um acordo e agora escalou novamente esse tema. Então isso gerou muita volatilidade para o mercado. Em contrapartida, a China, para compensar que ia ter, né, uma tarifa maior para exportar, acabou desvalorizando a moeda para beneficiar a exportação dela. Então fica essa guerra, né? A China atuando um pouco no câmbio, os Estados Unidos ameaçando mais tarifas. Então, de novo, voltou a ter, esse tema já está desde o início do mês, mas de novo, né, você tem alguns comentários e acaba, de certa forma, aumentando, né, o fogo aí em alguns momentos. Né? Então, eu acho que para frente pode ser que tenha alguma solução, mas está difícil de chegar a uma solução no curto prazo. Então, vai continuar essa volatilidade por esse tema e como que isso vai impactar no crescimento, porque é aí que eu acho que é a segunda parte da história, né? Como que isso impacta o crescimento e como que os governos reagem a isso, os governos bancos centrais. Então esse é o grande ponto que o mercado está discutindo hoje. Se já estávamos num cenário de desaceleração, acelerando a guerra comercial, talvez isso, né, faça com que a atividade fique mais fraca. Então, qual que vai ser a reação do Banco Central a esse cenário? Então é muito em cima disso que o mercado tem focado e com certeza todo esse processo tem gerado muita volatilidade. Uhum. A gente vê aqui a moeda norte-americana se valorizando muito, né, aqui no Brasil. Sim, então, o impacto aqui é que já tem um diferencial de juros que não é tão alto, né? Então
que o investidor local está usando muito a moeda para fazer hedge das posições que ele tem em juros e bolsa. Então, antes era muito caro ficar comprado em dólar, né? Porque se tinha um juros aqui que pagava 10%, 11%, lá fora quase zero. Agora esse diferencial diminuiu, então já não é tão caro carregar esse hedge, né? Eu já não abro mão de um retorno tão forte aqui no Brasil porque o juros caiu. Então eles têm utilizado muito para fazer hedge, né? Os investidores em geral. E quando você tem esses momentos de mais risco no mercado global, a moeda acaba sendo o veículo, né? A ferramenta para você fazer a proteção das suas posições. Então a gente observou principalmente ontem, né? Uma desvalorização maior. Então, realmente tem sido um pouco mais negativo. Se você olhar na semana, até a moeda não mudou tanto, porque ela apreciou e agora está voltando. Mas você tem uma predisposição aí dos investidores de acabar carregando um hedge, e esse hedge tem sido a moeda. Hoje tem discurso do Jerome Powell, né? Isso, exato. Ele vai falar lá no simpósio, né, o Jackson Hole, que é um simpósio econômico que ocorre em Kansas, no Banco Central Americano de Kansas, que organiza. E todo ano é um fórum que chama atenção porque estão todas as autoridades monetárias, enfim, tem diversos representantes de governos. Então, é importante para saber se tem alguma ideia do que vai ser política econômica, seja dos governos, da parte fiscal, ou monetária pela parte dos bancos centrais. E quando o Fed fez a última reunião, foi na virada do mês 31 de julho, né? A virada de julho para agosto. E teve a reunião e logo depois que teve o anúncio do aumento de tarifa pelo Trump. Então, desde que ele fez a reunião, depois disso que ocorreu, né, essa escalada da guerra comercial que pode impactar a atividade. Então, o mercado tem focado muita atenção no discurso dele para entender se ele vai incorporar para frente no cenário algo que ocorreu, né, após a última reunião. Então, ele não costuma comentar muito, né, antes desses fóruns. A gente teve a ata que foi divulgada essa semana. A ata ainda refletia a reunião antes do anúncio da guerra comercial, né, da escalada da guerra comercial. Então, agora é meio que uma atualização desse cenário. Talvez agora no simpósio ele inclua no cenário dele algum aspecto da guerra comercial que pode ser de desaceleração da atividade. E se ele for nessa linha, o mercado acho que pode entender que ele vai cortar mais juros, que, enfim, ele pode tomar uma atitude um pouco mais voltada para o afrouxamento monetário, que é o que o mercado tem de expectativa. Então, está todo mundo muito em cima disso. Se ele não fala nada, talvez o mercado, né, mude a precificação, dá volatilidade no mercado. Se ele falar que talvez precise de mais cortes, o mercado goste disso, e isso pode ser bem positivo para mercados de risco, emergentes, enfim, todos os ativos que englobam aqui o Brasil, né? Bom, semana que vem é uma semana importante, tem índices importantes saindo, né? Teremos dados de atividade, Brasil e Estados Unidos, tem o PIB no final da semana, que é bem importante, e bem nessa linha de entender, né, os impactos dessa desaceleração global da guerra comercial na atividade, né? Se a atividade vai continuar desacelerando, se vai ter um impacto adicional agora da questão comercial. A gente tem visto alguns indicadores de confiança já reagindo negativamente, então isso pode refletir na atividade mais fraca. Quando você está falando de PIB, já está olhando um pouco mais para o retrovisor, mas é sempre importante ter observar esses dados para poder projetar para frente. De repente, se vier um dado mais fraco, isso reflete nas projeções de crescimento para frente. Então, acho que é importante ficar bem atento aos dados de atividade para saber o que está sendo impactado para a questão da guerra comercial pela desaceleração global. E com base nisso, tanto o Banco Central americano como o brasileiro deve tomar alguma atitude de política monetária. Então, o mercado fica sempre muito atento a esses dados, que são os mais relevantes para estimativa de atividade para frente, olhando já o que aconteceu, e a estima para frente, e isso vai refletir na perspectiva de crescimento, de inflação, e, né, por consequência, na política monetária dos países. Então, vai ser, acho que uma semana importante. A semana é um pouco vazia, é mais para o fim da semana que tem esses dados. Então, no final de semana, a gente vai ter dados bem relevantes. Tá certo. Renato, muito obrigada pela conversa. Bom final de semana para você. Obrigado, Gabi. Bom final de semana para todos. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Bom fim de semana. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Tchau, tchau.